Salve, salve galera! Hoje a estreia do nosso programa FUTZ. E para começar com o pé direito, vamos entrevistar aqui essa fera, Gustavo Almeida. Tranquilão, Gustavo? Tranquilo. Beleza? Beleza. Gustavo trabalhou no Goiás Esporte Clube por 12 anos como preparador físico. Hoje ele é instrutor de arbitragem pela FGF, Federação Goiana de Futebol, e supervisor físico pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Gustavo é formado em Educação Física com especialização em treinamento esportivo. E abordando esse treinamento esportivo, a gente vai entrar em um tema aqui, que é como se tornar um jogador de futebol. Para você que tem esse sonho, Gustavo vai esclarecer algumas perguntas acerca desse tema. Então, para começar, Gustavo, qual que é o primeiro passo que um atleta deve ter pensando em se tornar um jogador de futebol? Bom, a gente tem que ir lá na parte genética primeiro, né? Eu acho que a criança ter nascido com uma genética boa já conta bastante. Apesar de que o futebol é um esporte assim, de características bem diferentes, privilegia o jogador baixo, alto, né? Mas as características genéticas de força, de velocidade, são bastante consideráveis no futebol de hoje. É um futebol de muita velocidade, muita força. Então a parte genética acaba sendo o primeiro ponto a se destacar. Depois é a vivência motora da criança. A vivência motora nos seus primeiros anos de infância, dos 0 aos 7 anos aí. O quanto mais essa criança ter uma vivência motora, né, desde a prática das atividades de educação física na escola, quanto às atividades de brincadeiras mesmo de rua, tudo isso vai contar para um acervo motor que no futuro vai facilitar a especificidade do futebol. Então acho que esses dois fatores são os principais. Mais tarde é procurar um espaço, uma especificação onde a criança possa jogar futebol o máximo possível, não só uma escolinha aí de 1 hora, mas essa criança ter uma atividade de futebol ali de 2 a 5 horas por dia. Tem gente que brincava com o Neymar, jogava 8 horas. Então quanto mais jogar, mais você vai melhorar seu futebol. Então nessa primeira parte você tem que contar também com a quantidade de horas que você vai jogar futebol, que você brinca. Se essa brincadeira é em casa, é na rua, é na escolinha, é em forma de atividades assim pré-competitivas, né, onde a criança também possa desenvolver esse lado aí de jogar contra o adversário, de sofrer uma certa pressãozinha dos pais, do professor, né? Tudo isso conta nessa parte inicial. Com certeza. Gustavo, e pro atleta, é mais vantajoso procurar uma equipe de maior estrutura ou aquela mais próxima do atleta? Assim, primeira coisa é você ter consciência do quanto você joga, da sua capacidade de jogar. Tem muitas escolas em Goiânia, como os clubes, como Goiás, Vila Nova, Atlético, que oferecem escolinhas de excelente nível, assim como tem escolinhas com outros nomes, né, que não ligadas a clubes, que tem também boas e tem até categoria de base. Então, na verdade, o que eu falo muito para o atleta, ele tem que ir para uma equipe onde ele vai jogar, entendeu? Você ir, por exemplo, para um Goiás e não ter oportunidade de jogar, você vai completar 15, 16 anos e você não vai se desenvolver. É melhor você estar numa equipe pequena jogando, vamos dizer assim, de titular, tendo mais vivência de competições e mais tarde ir para uma equipe de ponta, do que você ficar no Goiás, por exemplo, numa escolinha, não é para a equipe, né? Aí não, aí é melhor você jogar numa equipe, vamos dizer assim, de porte médio, mas que vai jogar contra essas outras equipes, vai se desenvolver melhor e quem sabe vai ter oportunidade de ser levado a treinar junto com essa equipe e aí sim num outro patamar, né? Já como uma contratação. Até mostrar o futebol para esse pessoal ver que ele está jogando contra e aí você tem a oportunidade de até jogar lá, né? Inclusive. Exatamente. O que conta muito é você ter assim, ideia de onde você vai treinar. Às vezes você treinar num futsal, numa equipe que tem um bom treinador, acho que conta muito a formação do treinador. Você tem que procurar, se você tem a oportunidade de treinar num campo, às vezes dá para você fazer 2 atividades, por exemplo, também dá para você treinar futsal no período, que é um método de treinamento, você vai treinar campo no outro. Então, quanto mais vivência de futebol a criança tiver, mais perto de uma especialização ele vai ter. Lógico que a criança ela tem que saber, à medida que for se desenvolvendo, o seu nível de desenvolvimento. Porque muitas crianças, às vezes, não vão atingir um nível
alto de desempenho. Né? E o pai, a criança tem que ter essa consciência para o futebol não virar uma ilusão, né? E deixar de lado o estudo, deixar de lado um trabalho. Outras oportunidades que possam... Outras oportunidades aparecer, e você fica aí na ilusão aí até 23 anos, depois, na hora que vai correr atrás, já está tarde. Porque muitas vezes o jogador fica na vai ganhar dinheiro, né? Muitas vezes você vira um bom jogador, mas você fica só em equipes pequenas, onde você vai ter salários pequenos, não tão bons, né? E aí, às vezes você vai estar empregado, outras vezes não. E é difícil você ficar nessa situação, porque chega um certo ponto que você vai para clube, os clubes desse porte não são bem estruturados, principalmente aqui, se a gente falar no estado de Goiás, muitos não pagam, atrasam o salário, então você acaba vivendo uma situação que não é que você planejou. Né? E aí você vai, de repente, se você tivesse um tempo de estudo, de trabalho, você estaria no outro patamar de nível salarial até. Sim. E falando em questão assim de concorrência até pro atleta, é mais vantajoso ele procurar aquela com menos concorrência, uma equipe menor ou uma equipe de maior estrutura? Eu acho assim, vai depender novamente do nível dela. Lógico, se você tem condição, você acha que você tem condição de treinar no Goiás, no Vila, no Atlético, é melhor. Porque as oportunidades vão chegar mais rápidas, né? E de repente também vão ser mais concretas. Muitas vezes se você tem um bom nível, se você começa numa escolinha do Vila, do Goiás, você vai estar sendo visto ali e tudo aquilo que você vai construindo durante o período que você estiver no clube vai ser contado. Mesmo no momento que você estiver numa fase pior, vão lembrar que você tem um certo nível ali. Mas se você não tem esse nível, de repente você fica nesse clube e não joga. Fica lá só de reserva, sempre na reserva. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do atleta. Porque o atleta ele se forma jogando. E às vezes disputando titular. Muitas vezes você fica na reserva a vida toda. Aí você fala, joguei no Goiás, mas não jogou. Jogou no Vila, não jogou. Você ficou lá banco, treinando, né? Só o banco. Aí era melhor você ter jogado nos outros clubes que tem aqui em Goiás. Vamos citar aí Trindade, Campinas, que são clubes que na categoria de base disputam até semifinais, finais. Grandes campeonatos. E de repente você está sendo visto também. A Trindade até disputa a Copa São Paulo. Exatamente, também, né, por outros clubes, não só a nível de Goiás, como clubes nacionais, né? Com certeza. E se tratando dessa rapidez no sucesso, como você disse, se o jogador estiver em um clube de maior expressão, a pressa é inimiga da perfeição, Gustavo? O Cafu, ele foi reprovado em 12 peneiradas, só que ele colocou aquilo na vida dele como a única oportunidade e acabou conseguindo. Então, a pressa acaba sendo inimiga da perfeição? Na verdade, a falta de paciência do pai, da criança, principalmente dos pais, né? O futebol, ele não se faz de um dia para o outro. De repente você destaca na categoria, chega na outra categoria, você fica, por causa de tamanho, de força, você se nivela e acaba tendo mais dificuldade. Então, tanto nesse ponto de não ser aprovado, por exemplo, no Goiás, no Vila, não quer dizer que você não consiga jogar em outra equipe e que jogando em outra equipe você não vai atingir o nível dessas outras de ponta. Outro fator também é que as categorias elas são divididas por idade. Então muitas vezes essas categorias englobam 2, 3 idades. E quando você muda de ano, você fica 2 anos, 3 anos mais novo que a outra categoria. E isso faz você pensar que seu nível caiu. Mas na verdade, nessa fase de adolescência faz bastante diferença o fato de você ser um ano mais novo, um ano mais velho, 14 para 15 anos. Alguns jogadores também nascem no início do ano e jogam com outros que nasceram no fim do ano. Então tudo isso conta. Então o pai tem que ter paciência, porque vai ter ano de entre-safra, que a gente chama, né, que vai ser mais difícil para poder o atleta manter o nível. Se adaptar naquele... E aí ele vai ter que ter paciência para esperar chegar novamente o momento dele, né, de jogar, de aproveitar, porque quem consegue muitas vezes quebrar essa barreira, jogar todos os anos, são exceções. São jogadores que desenvolvem e atingem um nível acima da média mais cedo, né? Mas não é para todos. Então o pai tem que ter paciência, o atleta tem que ter disciplina para entender essas dificuldades que você vai ter no decorrer da carreira e saber não desanimar, não deixar de lado o treinamento, o foco, né?
como você falou, focar sempre no objetivo, que é virar jogador. E com certeza, se ele não deixar isso de lado, não deixar de treinar, principalmente parte física, que é uma idade, a idade de adolescência é muito importante para o desenvolvimento de várias valências físicas, aí sim ele vai continuar com chance de chegar e virar um atleta profissional. Gustavo, qual a importância para o atleta que se mantém em atividade? Aquele que sempre tem jogando, seja peladas aqui em Goiânia, ou disputando campeonatos, qual a importância para ele? Aí entra naquela parte da vivência, né? Quanto mais o jogador vivenciar o futebol, mais ele vai se especializar naquela prática. Contato com a bola sempre é importante. Não parar de treinar nunca, ter uma sequência, lógico. Que hoje em dia, lógico, você vai treinar, você tem que ter uma recuperação. Mas para isso você tem que ter um acompanhamento de um preparador físico, de um fisiologista, para você saber também dosar essa quantidade de treinamento para não vir sofrer mais na frente com contusões que acabam dificultando demais a carreira do atleta também, né? Então isso aí você tem que ter bastante cuidado com a quantidade com a quantidade de treino que você vai fazer e não treinar em qualquer lugar. A partir do momento que você tem um foco de virar um atleta profissional, você vai deixar de lado algumas peladas onde você possa se machucar, você vai estar mais voltado para aquela especialização mesmo, né? Para o clube ali. Um profissional, né? Isso, com certeza. Gustavo, na sua opinião, o que o jogador brasileiro tem mais deficiência técnica? Bom, hoje eu acho que a maior dificuldade do brasileiro, a parte técnica do brasileiro ainda é bem desenvolvida, porque o Brasil, apesar de ter diminuído bastante a quantidade de campos, né, de campos de terra, dessa prática motora de futebol no nosso país, mas a parte técnica é bem desenvolvida. A maior dificuldade do jogador brasileiro é justamente a inteligência técnico-tática, é você aplicar dentro do jogo, dentro da parte tática, essa técnica correta. Muitas vezes tem que fazer um passe curto, prefere um passe longo, tem que fazer um passe rasteiro, prefere um passe cavado, dá 2, 3 toques na bola, espera a marcação chegar, não sabe tocar às vezes rápido para abrir um espaço. Então é onde o brasileiro tem mais dificuldade quando vai para um clube, vai para um lugar onde ele é bem treinado, ou vai até para a Europa, que é o caminho de muitos atletas brasileiros, acaba se desenvolvendo bastante nisso, pensar rápido. Porque hoje o futebol está muito ligado à parte técnica com a tática e a mental. Você tem que ter inteligência de jogo. Você saber onde você posiciona, o momento certo de fazer cada passe, às vezes tocar curto para não errar, até para você ir pegando confiança dentro da partida, né? Saber o momento de você ter uma jogada individual, que é partir para o drible, né? E o brasileiro, às vezes, que força demais as jogadas, a gente fala, muito passe longo, prende em demasia a bola, ou seja, quer dar 2, 3 toques procurando espaço. Muitas vezes, quando às vezes você toca do lado e já recebe, o espaço já abriu. Então essa inteligência de jogo eu acho que é o primordial, o mais difícil de se aprender. E se aprende com bons treinadores, com variedade de treinamento, né, que geralmente está ligada à qualidade dos treinadores que vão passar pela carreira dele. O futsal muitas vezes te dá essa consciência tática, mas também a hora que você vai para o campo ela é diferente. Então o bom treinador faz com que esse atleta desenvolva a parte de inteligência tática e técnica, né, juntos, para poder, junto com a parte física, selar ali no grande atleta. Não, é isso aí. Então, para finalizar, Gustavo, deixa aí algumas dicas, tanto técnicas como táticas ou físicas, até emocional, para o atleta, ou até para a gente frisou muito no pai do atleta que pode estar vendo aqui esse nosso vídeo aqui, para que ele possa dar as dicas pro filho. O que eu tenho que falar é que você procure estar observando o seu filho desde o momento que você colocou ele na escolinha, sem exigir, né? Tem aquele pai que vai lá, quer que o filho vire de qualquer jeito, ou que às vezes não conseguiu ser um atleta e quer cobrar do pai. Dê liberdade pro profissional que está treinando ele, porque o profissional precisa de às vezes chamar atenção, de corrigir algum defeito, e muitas vezes o pai acha que isso é um certo desrespeito com o filho. Não. Então, a partir do momento que você coloca na escolinha, procura ver se os profissionais são bons, se está atingindo aquilo que você quer dentro da parte técnica, da parte tática. Procura estar trabalhando sempre com profissionais de qualidade, tentar colocar seu filho no nível que ele se encontra. Se ele está no nível de time grande, leva para o time grande, se não, deixa ele desenvolver no clube menor, que ele vai ter mais qualidade ali. E não deixar de trabalhar em momento algum. Eu tenho um trabalho que eu já
muitos atletas estão de férias e vêm fazer o trabalho comigo. Dentre eles trabalhei, teve uma época que o Arthur do Grêmio estava de férias, veio treinar comigo. Então assim, tem outros atletas, Danilo Dias, Eleilson, tá, teve jogadores da Aparecidense como o Luzmar. Tá parado, tá ali fazendo um trabalho de manutenção. Tem alguns atletas que jogam em categorias de base de grandes clubes aí que durante as férias os pais me procuram também para fazer esse trabalho. Porque eu não vou suplantar o trabalho do Goiás, eu vou acrescer o que eu aprendi nesses 20 anos de profissão que eu tenho em futebol, para poder corrigir ali uma falhinha técnica, uma falha tática, que qualquer, às vezes, uma dicasinha já agrega ao futebol da criança, já soma, né? E quando eu falo de grandes profissionais, eu falo de dicas, tem ex-atletas e tem também os profissionais de educação física que hoje estão muito fortes no mercado. Que são, vamos dizer assim, depende dos dois. Porque muitas vezes o atleta profissional tem o conhecimento, mas não tem a capacidade para ensinar, didática, psicológica. E muitas vezes o instrutor físico também não. Ele vai precisar de uma vivência de muito tempo para poder atingir esse conhecimento que tem o profissional, o ex-atleta. Então é você saber bem para quem você vai levar seu filho e deixar o seu menino desenvolver com paciência, procurar colocar nele as características de um atleta disciplinado, né, que respeita não só o adversário, mas os colegas de equipe, mas também os profissionais com quem trabalha. Isso é mais importante que às vezes o jogar a bola ali necessariamente. Propriamente dito, né? E saber que vai ter muita dificuldade. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil e às vezes chega um momento que você tem que falar, não dá, tem que desistir. Mas tem espaço para jogar, né? Se é o sonho, busque. Eu tenho comigo, tem um atleta, vou testar o nome dele, o Felipe Amorim, que na época ele estava indo para São Paulo, eu fiz um vídeo com todos os atletas perguntando o que ele faria se não fosse jogador de futebol. Aí ele virou no vídeo e falou assim, não tem essa possibilidade. Então às vezes o foco realmente virou, chegou a seleção brasileira, está aí jogando em grandes clubes hoje. Então eu falo assim, às vezes o jogador tem esse foco, é o objetivo dele e ele vai conquistar, né? E muitas vezes essa conquista atende o que ele planejou como carreira. Carreira da vida dele. Então, certinho, é isso mesmo, Gustavo. Muito obrigado por esse papo aí. Eu que agradeço, estamos à disposição sempre aí. Com certeza. Se precisar aí. Certinho. É isso aí, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Sigam aí a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Tchau e até mais.